Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos bater um papo sobre a independência da Catalunha com o professor Dr. José Blani Sala, que é formado em Direito pela USP, tem mestrado e doutorado em Direito Internacional também pela USP e é professor na Universidade Federal do ABC. Professor Blanes, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Danilo, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast que você mantém com tanta atualidade e com tanta proficiência. Obrigado, professor. Para a gente começar, muitos não sabem, mas o professor Blanes é catalão e é brasileiro também. Fala um pouquinho da sua trajetória aí, professor, para a gente. Sim, eu nasci por acaso num estado chamado Espanha, mas na verdade eu pertenço à nação catalã. Eu sou catalão, né? Nasci em 1958, numa cidadezinha perto de Barcelona chamada Sabadell. E aí, quando eu nasci, nós estávamos ainda em pleno franquismo, né? O franquismo que foi, digamos assim, responsável por conta do resultado da Guerra Civil e por conta da posição que adotou a Catalunha, principalmente de defesa da República, a partir de movimentos de esquerda, né? Então, a Catalunha foi muito punida e o catalão estava proibido publicar em catalão, estava proibido utilizar o catalão nos espaços públicos, oficiais e também nas escolas se ensinava exclusivamente em castelhano. Então, eu aprendi o catalão dos lábios da minha mãe, mas daí depois na escola era tudo em castelhano ou em cristiano, como eles gostavam de falar, sabe? Então, então pronto, eu nasci bilíngue, naturalmente bilíngue, né? Daí eu estudei lá o ensino fundamental e médio. Lá eu cheguei a entrar na universidade, em Barcelona. Eu estava na Central, na universidade, na velha Universidade de Barcelona. Tem várias universidades lá. E daí eu estava lá me encaminhando para o curso de Geografia e História. E também estava fazendo junto Belas Artes. Mas daí, por questões diversas, principalmente familiares, eu tive que me mudar para o Brasil. E aí, então, no Brasil, eu escolhi uma, uma área mais pragmática do ponto de vista financeiro, né? E fui parar no Velho Largo, no Largo São Francisco, né? E aí, então, eu estudei lá como residente temporário, né? Quando me formei, eu precisei fazer o exame da OAB. Eu queria exercer a advocacia, obviamente, e aí na OAB me disseram: olha, infelizmente, se você não se naturalizar, você não poderá exercer a advocacia. Nós não temos convênio de reciprocidade com a Espanha. Hoje é diferente, hoje a OAB já tem. Uhum. Mas, então, eu fui atrás da minha residência permanente e logo em seguida a naturalização, de forma que eu sou metade brasileiro, metade catalão, um tipo de um centauro de nacionalidades. E, e a partir, digamos assim, da minha estância no Brasil, né, fui me integrando aqui e tal, e hoje talvez eu me considere até mais brasileiro do que catalão, mas nunca perdi nem a língua, nem o contato com a Catalunha, nem o afã da independência que faz parte do nosso povo. Ah, e quando o senhor veio para cá, já estava na ditadura, então, aqui no Brasil. Sim, eu cheguei aqui, olha só, em 1977. Estamos em plena ditadura, governo Geisel ainda. E eu entrei no Largo São Francisco em 1978. Era ainda o governo Geisel que mandou fechar a faculdade. Nós tivemos um período lá que nem nos deixavam entrar na faculdade. Depois vem o governo Figueiredo, né, a transição. Eu vou me formar em 1983, eu fiz a colação de grau, não é? De forma que eu estudei sob os auspícios da Constituição, né, mudada pelo AI-5. Somente em 1988 é que vai mudar a Constituição, e daí tudo bem, eu tive que me
que me atualizar, né, do ponto de vista jurídico, mas foi um prazer na atualização democrática também, né, porque não foi apenas uma mudança jurídica, mas também política muito importante no nosso país, e é isso. E o senhor falou de 77, então foi até antes do Estatuto do Estrangeiro, né? Porque o Estatuto é de 80, né? Sim, nossa, eu na faculdade achei uns verdadeiros absurdos algumas coisas, né? Primeiro o Estatuto do Estrangeiro, né, que estava muito calcado na Lei de Segurança Nacional, Uhum. mas olha só, o próprio Código Civil brasileiro era bastante antiquado e falava, por exemplo, o que eu achava um absurdo, falava dos silvícolas. Indígenas utilizavam essa nomenclatura silvícolas e eram relativamente incapazes. É. Olha que absurdo. Sim, sim. Isso pelo Código Civil anterior quando eu cheguei aqui no Brasil. É umas coisas que eu não me conformava muito. Na faculdade, fui descobrindo uma série de coisas. Tudo bem. E o senhor, a sua família, ela tem direito à nacionalidade espanhola ou não? São só brasileiros? A minha família, olha só que interessante, a minha família tem de tudo, mas somos todos centauros, quer dizer, todos temos dupla nacionalidade, né? Então, eu tenho três filhos, os três têm dupla nacionalidade. Dois nasceram quando eu estava fazendo o pós, lá estava com bolsa, nasceram na Espanha, então, pelo fato de nascer na Espanha, filhos espanhóis, espanhol, registrei no consulado, pronto. Aí eles conseguiram também a nacionalidade brasileira. Depois a pequena nasceu aqui no Brasil, mas eu a registrei no consulado espanhol. Então pronto, dupla nacionalidade. E enquanto eu estava lá na Espanha, eu falei para a Célia, escuta, você tem a possibilidade, sendo casada com um espanhol e morando mais de 2 anos aqui no território nacional, você pode pedir a nacionalidade espanhola. E ela, mais do que correndo, foi atrás foi atrás da dupla nacionalidade e também tem dupla nacionalidade. Então, somos todos duplos nacionais na família. A minha família, por parte de mãe, meu avô materno, eles vieram de Granada. Não sei se fica perto da Catalunha, Granada, cidade de Granada. Fica longe, fica lá no sul. Granada é uma das grandes cidades da Andaluzia. Ah, entendi. E por falar em mapa, né, geografia, eu acho que a gente estava conversando isso antes da gravação. É importante que o senhor explique um pouquinho, geograficamente, o que é a Catalunha, né? Porque a gente pensa muito Catalunha como sinônimo de Barcelona, mas é além de Barcelona, né? Sim, geograficamente a Catalunha fica no nordeste da Espanha, literalmente no nordeste da Espanha, e faz fronteira com os Pirineus. Os Pirineus é uma cadeia montanhosa que é uma fronteira natural entre a Espanha e a França. Então, boa parte dos Pirineus são catalães. Perfeito. Depois você tem o Mediterrâneo. Então, a Catalunha é banhada pelo Mediterrâneo. Boa parte do território catalão é litoral mediterrâneo, né? E depois, então faz como um triângulo. É um triângulo, né? Tem o litoral, tem os Pirineus lá em cima e depois é cortado por uma linha praticamente reta, né? Que faz divisa com Aragão, com a Comunidade Valenciana, né? E é isso, mas Catalunha não é só Barcelona, Catalunha tem mais 3 províncias importantes, né? Tem Girona, tem Tarragona e tem Lleida, né? São as capitais de província, né? Antigamente, antes da nova Constituição, se utilizava a divisão provincial, né? Que era, digamos assim, prévia à divisão regional, né? Que seria da Catalunha. Então, tinha essas 4 províncias, que eram Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona. Hoje, essa divisão provincial não está tão acentuada, porque se os outros critérios, o critério principal é o das autonomias. Então, você tem a autonomia da Catalunha num contexto
de Estado descentralizado, autonômico, não é? Com várias outras autonomias. E lá, a gente é importante falar também que na Espanha tem rei, né, professor? Assim, as pessoas não sabem que a gente pensa muito na família real britânica e esquece que na Espanha também tem a família real, né? Aliás, essa praga da monarquia, ela está bem espalhada ainda na Europa. Você tem rei na Holanda, você tem rei na Bélgica, você tem rei lá na Suécia, rei ou rainha, nunca sei direito, não é? Você tem ainda, inclusive no Oriente, você tem rei no Japão, mas a Espanha então não poderia ser diferente, né? Franco não conseguiu dar continuidade com o seu movimento digamos assim, que era entroncado com o falangismo, que era assim um movimento de direita, mas pensou que a melhor forma de continuar sendo a Espanha conservadora seria colocando uma monarquia de volta à frente, né? Uhum. Então a Espanha é hoje, do ponto de vista jurídico-político, uma monarquia constitucionalista parlamentária. Uhum. É um rei, é Felipe VI, né, da Casa dos Bourbons, né, depois de abdicar o pai dele, Juan Carlos I, que agora está mergulhado em casos de corrupção e também enfim, de problemas conjugais sérios, né? A monarquia espanhola está muito deteriorada, extremamente deteriorada hoje. É, e tem um passeio bom, muito famoso em Madrid, que é justamente o Palácio Real, né? Eu sei porque eu fui lá, eu tive oportunidade. Então, assim, é muito, muito visitado, mas a família não mora lá, né? A família só utiliza para compromissos oficiais, pelo que me explicaram na Exato. época. O Palácio Real, é muito bonito, por sinal, tem umas salas lá muito bem decoradas, com tapiçaria e com móveis, é muito bonito, na frente de uma igreja, a igreja da Almudena, né? Ele Isso. faz uma praça, é um lugar bonito. Madrid é muito bonito, apesar de ser a centralização política da Espanha e tal, e de ter sido criado pela monarquia, né? Porque antigamente a capital da Espanha era Toledo, né? No comecinho da unificação era Toledo, nem era Madrid, mas depois com Carlos I da Espanha e V da Alemanha, pai de Felipe II, vai se dar a mudança da sede da capital para Madrid, que era uma vilazinha assim inexpressiva, mas cujo, digamos assim, clima era muito melhor que Toledo. Toledo é complicadíssimo, Toledo é úmido, quando chega o inverno faz muito frio lá, é terrível. Em Madrid tem um clima um pouquinho mais ameno. Mais E, ameno. e o senhor falou da monarquia constitucionalista. Quando a gente pesquisa sobre a Catalunha, se fala que a Catalunha é uma região autônoma, né? Então a gente acaba involuntariamente comparando com a autonomia nossa aqui dos entes federativos. Mas como que é essa autonomia da Catalunha, assim, politicamente dentro da Constituição? É parecida com a nossa aqui dos municípios ou é diferente? É diferente, olha só, a Espanha, para começo de conversa, isso é muito importante, não é uma federação. A Espanha não é uma federação. Né? Na Europa, o exemplo mais acabado de federação que nós temos é a Alemanha. A Alemanha é a federação por excelência. Né? Depois há outros países que tentam esquemas federativos, né, com maior ou menor sucesso, né, tipo a Itália, mas a federação clássica é alemã ou norte-americana, né? Nós, aqui no Brasil, copiamos o modelo presidencialista federativo norte-americano, né? E aqui, então, de fato, os Estados-membros, eles têm uma autogovernabilidade, né, bastante razoável. O problema nosso é que nós não temos tradição de federalismo. Então, não sabemos o que fazer com o federalismo. Nós não usamos em todas as suas potencialidades o federalismo. Na Espanha, não. Na Espanha não se opta por um federalismo. Se prefere um modelo híbrido, descentralizado, né, onde se admitem apenas autonomias. E essas autonomias são muito limitadas. Vou te dizer qual é a principal limitação dessas autonomias. Elas não têm capacidade financeira. Assim como nos estados, no Brasil, nos Estados-membros, os estados podem recolher impostos e têm o seu próprio orçamento
sem interferência relativa, né? Porque no Brasil nós ainda vivemos muito sob o governo federal, mas tem uma autonomia financeira relativa. As autonomias do Estado espanhol não têm autonomia financeira. Passa tudo pela arrecadação do governo central e o governo central redistribui depois da forma que achar mais oportuna. Então, pronto. Então, aí você já vê que é uma autonomia muito limitada, né? Mas tem governabilidade, sim, em determinados aspectos, né? E com o tempo, na Espanha, as autonomias foram conquistando algumas competências a mais. Por exemplo, a questão da segurança hoje, ela é dada às autonomias, embora continue havendo, né, em muitos campos, não apenas como aqui no Brasil a Polícia Federal tem competências em determinados campos. Lá na Espanha, o que seria a Polícia Nacional, né, tem competência em muitos mais âmbitos e pode intervir nas seguranças autonômicas, entendeu? Entendi. Mas essa é a grande diferença. Quer dizer, não é uma federação. A Espanha não é uma federação. Entendi. E como que surge historicamente esse movimento pela independência da Catalunha? Muito bom. Tem uma história mais antiga, mais remota, porque na verdade, oficialmente, o primeiro governo catalão é de 1359. Inclusive já com esse nome, da Generalitat, né? Mas, claro, não vou agora desgranar aqui no nosso podcast toda a história da Catalunha, né? A Catalunha nasce com, digamos assim, uma liberdade política, depois essa liberdade política ela é retalhada, né? E é reconquistada em várias ocasiões, né? Mas há um momento que é um momento, digamos assim, mais próximo da nossa história, e onde realmente a Catalunha perde muito da sua liberdade, que é em 1714, com o primeiro Bourbon assim que de fato vai governar a Espanha, que é Felipe V, né? Depois de uma briga com os Habsburgo, porque a Espanha vai ser disputada pela Casa de Habsburgo, da herança do Império Austro-Húngaro, e pela Casa dos Bourbons. E os Bourbons acabam ganhando a parada, e os Bourbons são centralizadores ao máximo, e os Bourbons então acabam com a Catalunha, não é? Acabam com a Catalunha, tentam acabar com a língua catalã naquela altura já, obviamente não vão conseguir, né? Mas foi muito reprimido a Catalunha. É isso que acontece, que as pessoas gostam de ver essas coisas na atualidade e não sabem a que se referem. Em todo o jogo do Barça, no minuto 17, segundo 14, 1714, né? Digamos assim, há um grito pela independência, entendeu? Por conta dessa data onde realmente a Catalunha foi submetida de forma definitiva. Claro que depois há tentativas. As tentativas mais eficientes foram já no século XX, mais violentamente reprimidas durante a Guerra Civil Espanhola. As tentativas mais frutuosas foram no curto período republicano espanhol, né? Na década de 30, né? Onde se reinstaura a Generalitat, de 1359, lembra? Então, em 1931, volta a Generalitat, mas daí a Guerra Civil deita tudo por água abaixo de novo. E aí o que acontece? Agora já estamos na história do final do século XX e começo do século XXI. Aí o que acontece? Acontece que nunca esse movimento pela independência da Catalunha, mesmo no mais profundo do franquismo, nunca conseguiram acabar com isso, né? Então, o catalão permanece como língua, como cultura, como identidade, né? E quando morre Franco, em 1975, né, se prepara uma nova Constituição. Na Espanha, a Constituição
é 10 anos antes da nossa nova Constituição. Em 1978, a nova Constituição oferece esse modelo descentralizado das autonomias, meio que respondendo, né, algumas aspirações políticas, seja dos catalães, seja dos bascos, seja até mesmo dos galegos, né? Para deixar um pouco assim, para deixar tranquilinhos, né? Esses povos, essas pessoas, né? Mas, claro, isso acaba sendo muito insuficiente, né? Muito na prática, né? Há muita insatisfação com relação a isso, e aí, então, a Catalunha vai propor um estatuto novo, vai tentar mudar a sua autonomia para ser uma autonomia melhor, mais completa. E isso é apresentado perante já estamos agora no século XXI, tá bom? Uhum. Vai ser apresentado perante um governo socialista, que é aquele governo do... Como é que chama? Aquele socialista sorridente aí do... Agora esqueci o nome dele. Não é bem depois do Felipe Gonçalves, né? Mas tá bom. Esse primeiro-ministro, que agora não me vem... O Zapateiro. Não, como é? Isso, Zapateiro. Isso, Zapateiro. Matou. Muito obrigado, Danilo. Muito bem. O Zapatero. Então, o Zapatero recebe com simpatia essa proposta, que na época do Maragall, do Pasqual Maragall, que era, digamos assim, o presidente da autonomia catalã, e que coincide com o movimento de renovação, coincide com as Olimpíadas, lá em Barcelona, um movimento muito interessante. E então, pronto. Então, é proposta em 2007, salvo engano, esse estatuto. Zapatero recebe com simpatia, não é? O rei, assim, também não vai se opor frontalmente, mas a direita espanhola no Congresso sim vai se opor. Sim vai se opor, né? O Partido Popular, né? Esses partidos de direita mais conservadores, todos eles vão se opor e vão ingressar com uma ação judicial perante o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, então, pega para si essa demanda, um processo que vai demorar anos, somente em 2010 é que vai proclamar a sentença, o Tribunal Constitucional, né? A expectativa que se tinha até então na Catalunha era, bom, tudo bem, não vamos conseguir independência, mas de repente vamos caminhando para um Estado federal, para uma, digamos assim, uma autonomia mais verdadeira, algo, né, mais genuíno, né? Mas eis que o Tribunal Constitucional vem com uma sentença de quase 900 páginas, acabando com o Estatuto. Simplesmente acabando com o Estatuto. E aí isso, Danilo, isso foi um ponto de inflexão. Isso com certeza foi um ponto de inflexão. E além disso, olha só como são as coisas, vamos botar o futebol no meio. Olha como são as coisas. Eles aproveitaram em 2010, em julho de 2010, Copa do Mundo. A Espanha ganha a Copa do Mundo, lá na África do Sul. Uma seleção que é metade catalã, metade do resto da Espanha, né? Você vai lembrar até de alguns jogadores. Sim. E logo depois da final, eles publicam a sentença. Nossa. Para tentar minimizar, né? E para tentar ver se... Mas aí foi um ponto de inflexão, Danilo. Isso foi um ponto de inflexão. Aí esses partidos catalães, que alguns deles, inclusive os socialistas, que apostavam numa possibilidade de emenda do Estatuto e de caminhar para uma federação, aí eles percebem que nada disso vai acontecer nos próximos 100 anos. E aí, então, aí as pessoas aí verdadeiramente, a partir de 2010 é que surge com muita força esse movimento independentista. Movimento independentista. E aí tem todos os desdobramentos. Aí tem, digamos assim, uma reação muito virulenta dos partidos de direita, o que vai acelerar, inclusive, o nascimento da extrema-direita, né? Saudosa do franquismo e da falange, né? Do movimento neofascista, e aí as coisas já começam a se complicar mais.
E aí tem 2017, né, que é um ano importante dentro desse movimento, com a declaração de independência, com o referendo, né? Acho que também acaba sendo um ano importante nesse movimento todo, né, professor? Sim, sim. Aí, de fato, é o segundo marco, e até talvez mais importante, qual que é? É a tentativa de referendo. O que a autonomia da Catalunha tenta? Tenta então que o governo central aprove um referendo na Catalunha sobre a independência. É claro que nessa altura nós estamos com uma Espanha governada pelo Partido Popular, quer dizer, a direita, né? Eles se opõem frontalmente a isso. Os catalães apresentamos o que foi feito no Reino Unido, né? Onde se permitiu, um pouco antes, o referendo da Escócia, né? E digamos assim, o governo central não se opôs, né? Não se opôs e fizeram campanha e de repente não ganhou a proposta escocesa por uma margem relativamente pequena, mas não ganhou, o que podia ter acontecido com a Catalunha. Mas acontece que os políticos espanhóis, eles têm um ranço autoritarista, principalmente a direita, é bem diferente da direita britânica, né? É muito diferente, é um ranço autoritarista terrível, né? E eles acharam que não, que isso era uma bobagem, que isso ia exatamente contra o princípio da integridade territorial expressa na Constituição. Então, eles vão se opor frontalmente a essa possibilidade de referendo. Então, se faz primeiro um referendo assim, um referendo pro forma, um referendo assim, sem utilizar a máquina pública, né, que dá vitória para o independentismo. Cresce, então, o afã independentista, a vontade de independência. E aí, então, o governo da autonomia catalã, aí se propõe um referendo oficial, mesmo estando proibido pelo governo central. Então, nós estamos diante já de uma verdadeira, eu considero que foi assim, uma verdadeira desobediência civil, né? Tanto por parte do povo catalão, de uma forma geral, quanto por parte do governo da autonomia, né? Então, eles realmente propuseram com todas, digamos assim, as exigências próprias de uma eleição, de um referendo, né? E o governo central, então, foi ameaçando, foi mandando a Polícia Nacional, foi mandando tropas da Polícia Nacional para a Catalunha, chegaram, inclusive, porque não tinham hotéis, os hotéis não davam cobertura para eles se hospedarem lá, eles não tinham, chegavam milhares de policiais. Não tinha, então, sabe o que fez o governo espanhol? Foi caricato também. Alugou dois transatlânticos desses de turismo da Itália. E os policiais e alguns soldadinhos, porque também mandou gente do exército, eles ficaram hospedados lá no Porto de Barcelona. Foi uma coisa cômica, foi cômico. E aí, então, chega no dia, né, 1º de outubro de 2017, não, que não vai ter, que nós vamos proibir, que a polícia vai entrar em ação e a catalanizar. Então, tentem impedir, nós estaremos lá nas urnas. Já desde a noite anterior, gente nos colégios eleitorais, né, em escolas, né, dormindo lá, passando a noite lá com sacos de dormir e tal. Realmente foi um ato de desobediência civil reprimido com violência. Reprimido com violência. Isso acontece nas primeiras horas da manhã, quando esse espetáculo, obviamente, é retransmitido, não é, por todas as mídias, principalmente pela Europa, e aí chega uma hora que ligam lá para o primeiro-ministro da Espanha e dizem, mas que espetáculo é esse que vocês estão dando? Que não dá para... E aí, então, lá para o meio-dia, o primeiro-ministro manda retirar as tropas de campo, termina o referendo, não é? Mas aí é claro que o governo espanhol não reconhece nada, né?
e passou bastante vergonha. No documentário que eu até mencionei que o senhor chama Duas Catalunhas, que tem lá na Netflix, Sim, pelo que eles falam assim no documentário, a própria violência do governo nacional e esse comportamento de reprimir, etc., foi até como a gente chama aqui no Brasil, um tiro pela culatra, né? Porque acabou fazendo com que o movimento pela independência tivesse mais adeptos, né? Então acabou agitando talvez um pouco mais o movimento. Não sei se o senhor concorda com isso. concordo plenamente. Não só internamente, porque muitas pessoas que de repente não votariam ou votariam não, quando eles viram esse espetáculo, eles passaram a apoiar o independentismo. Isso internamente já foi um revulsivo importante, né? Vendo aquelas pessoas de idade, aqueles velhinhos tentando ir votar, levando chute, levando pancada, ou aquela molecada, né, que tentava defender as urnas lá e tal, e batendo neles sem dó nem piedade, meu, aí realmente internamente isso já foi um revulsivo, mas externamente é evidente que o movimento ganhou mais simpatias. A União Europeia sempre manteve e ainda continua mantendo uma distância prudencial, não é? Até porque tem países também com histórico de centralismo e de um certo autoritarismo bastante grande, né? Uhum. Então a União Europeia não quer agitar, não quer não, diz né, até hoje diz que não é bem com ele, né? Embora o Tribunal de Luxemburgo, podemos até comentar isso depois com mais detalhe, também Uhum. já se manifestou sobre os exiliados e tal. Nós já temos, digamos assim, algumas reações de órgãos internacionais ligados ao Uhum. nacional, né? Isso que eu até ia puxar o assunto, porque quem vê de fora, assim, eu pelo menos tinha essa visão, até ingênua, eu posso reconhecer, que a gente pensava assim, bom, lá tem aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários, como se fossem duas massas homogêneas, né? E aí a gente começa a estudar o movimento político lá, a gente percebe que dentro daqueles que são favoráveis à independência, existem divisões, né, dentro desse grupo, né? Pessoas que pensam diferente dentro do próprio grupo, né? Sim, perfeito, bem colocado. Então, o que acontece? Depois da tentativa de referendo, né, e em face dos resultados, né, daí, então, o governo da Catalunha tenta a proclamação unilateral de independência. Né? Mas, diante das ameaças do governo central, né, que evidentemente né, incluem a repressão física, tudo, né? Então, então, então deram para trás, né? Ficou uma coisa, digamos assim, simbólica, né? E esse movimento de optar por uma linha pacifista de negociação, de diálogo, acaba criando as diferenças internas com relação ao procedimento que deve ser adotado, né? É lógico, né? Então aí o independentismo que se prolonga, que continua se prolongando ao longo do tempo, né? Até as recentes eleições, né? Que foram agora em fevereiro e que demonstraram que continua forte o movimento independentista, mas internamente há, digamos assim, e essa é uma tradição também da Catalunha, né? Que já demonstrou com o anarquismo durante a Guerra Civil, há diferenças, há, digamos assim, há opiniões divergentes, né? O que é interessante ressaltar no caso da Catalunha, e que é diferente de todos os outros movimentos independentistas de uma forma geral, é que quem impulsa o independentismo é muito mais à esquerda do que à direita. A direita está presente também, mas de uma forma mais discreta, de uma forma bem mais discreta, como centro, se apresenta como centro, né? Depois você tem todo o arco da esquerda, né? Menos os socialistas. Os socialistas digamos assim, há uma parte do socialismo, o socialismo mais ligado ao Partido Socialista Operário Espanhol, que é um partido nacional espanhol, né? Esses não arredaram pé. Mas de resto, há uma fragmentação,
nesses partidos de esquerda, de uma forma bastante evidente, né? E daí, então, você tem também membros desses partidos que ou estão no exílio ou estão presos. Aliás, Danilo, essa é uma questão também muito relevante no caso da independência da Catalunha e de todo esse movimento, porque a Espanha, embora pouse de Estado democrático, ele não permite a liberdade de expressão. Não permite a liberdade de expressão. Então, o que fez? Prendeu e condenou, estão todos presos, estão todos na prisão, prendeu e condenou digamos assim, os cabeças, seja dos movimentos populares, seja dos partidos políticos, né? Uma característica também desse movimento independentista é que tem um apoio forte nos movimentos populares. Você tem, principalmente, dois nomes aí. Você tem a Assembleia Nacional para a Catalunha e você tem Òmnium. Òmnium é uma entidade linguístico-cultural antiga e tal, que acaba se transformando num movimento cultural para a independência. E depois tem o pessoal, digamos assim, que vai mais por livre, que cria essa Assembleia Nacional Catalã, né? Com a vontade de depois poder se transformar numa Assembleia Constituinte, né? E depois você ainda tem pequenos grupos também de defesa, que são o CDR, né? Que são os comitês de defesa da República, né? Que são considerados hoje clandestinos, né? Esses são os movimentos populares. Dos movimentos populares, você tem duas pessoas presas. O chefe do Òmnium e o que era o chefe da Assembleia Nacional da Catalunha, presos. Né? E depois você tem um partido mais de centro, que é Juntos per Catalunha, onde tem no exílio o que era o presidente, que é o tal do Puigdemont, né? que está morando na Bélgica, que já se tentou a extradição dele, né? O Poder Judicial espanhol tentou a extradição dele por várias vezes, não conseguiram, né? E que inclusive se elegeu agora deputado do Parlamento Europeu. Se elegeu deputado do Parlamento Europeu, junto com mais dois, né? Depois você tem a Esquerra Republicana da Catalunha, que é um movimento de esquerda mais antigo, da década de 30, né? E que tem vários, tem uns 4 ou 5 que estão presos. E depois você tem também a candidatura da Unidade Popular, mais conhecida como CUP, que não podemos colocá-la como um anarquismo, não são propriamente anarquistas, mas é uma esquerda mais radical, anticapitalista, né? E que cobra uma série de posições do governo da Catalunha, que de repente não consegue apresentar por conta até da sua composição. Entendeu? E o senhor mencionou do Tribunal da União Europeia, eles já se manifestaram também? É que o senhor falou rapidamente da questão dos exilados, né? Que o senhor falou que parece que teve uma manifestação do tribunal. Sim. Então, olha só para completar o que eu estava te falando antes, eu agora lembrei. O que eu estava te falando antes, quer dizer, esses três partidos demonstram bem o timing, né? O timing e esse Juntos per Catalunha, por exemplo, que tem no exílio o Puigdemont, o que é? Que era uma proclamação unilateral de independência, se for o caso, né? Mas com algumas condições. A Esquerra Republicana, que agora vai ficar à frente da presidência da autonomia, que é diálogo, porque consegue conversar com socialistas, né? Consegue conversar. E a CUP não, a CUP não quer perder tempo. A CUP diz que estamos perdendo tempo, temos que partir logo que pudermos para a Declaração Universal da Independência. Está vendo, então, a fragmentação, que é mais de procedimento do que de objetivo? Bom, com esse exilado do Juntos per Catalunha, que era o presidente na época do 1º de outubro e o que promoveu o referendo, né? E que está sendo, né, objeto, digamos assim, do Poder Judicial espanhol para poder julgá-lo e condená-lo também, né, num julgamento exemplar, né?
ele conseguiu se exilar na Bélgica, a Espanha pede a extradição, a Bélgica nega a extradição, a Espanha insiste na extradição e reclama perante o Tribunal de Luxemburgo. Uhum. E o Tribunal de Luxemburgo responde, não faz sentido, né, que tem que respeitar o que é decidido pela Bélgica, né? E mais, porque a Espanha também reclama perante o Tribunal de Luxemburgo que ele pudesse se candidatar para o Parlamento Europeu. E aí o Tribunal de Luxemburgo diz, sim, tem legitimidade, é possível que ele se candidate, não tem problema, né? Então você vê que de alguma forma o Tribunal de Luxemburgo, né, mantém essa, digamos assim, essa distância com relação ao Poder Judicial espanhol. Uhum. O Poder Judicial espanhol é muito influído ainda pela direita conservadora. E hoje o governo socialista não pode controlar muito o Poder Judicial, até por conta também da separação de poderes, né? Mas o Poder Judicial espanhol tem um componente, digamos assim, de conservadorismo bastante forte. E isso agora o governo socialista tenta mudar isso, né? Mas o governo socialista também não se quer colocar, não quer um diálogo franco. Já tentaram montar uma mesa de diálogo, mas os catalães estão percebendo que é mais uma enrolação do que outra coisa, né? Entendi, entendi. E pensando agora do ponto de vista do direito internacional, como que o direito internacional, na sua análise, vê essa questão? Assim, será que a gente teria uma resposta talvez favorável à independência da Catalunha a partir do direito internacional? Muito boa pergunta, porque aí nós estamos então diante de uma questão muito interessante e que está presente na Carta das Nações Unidas, né? Que é o direito de autodeterminação. Então, o direito de autodeterminação, ele está proclamado na Carta de São Francisco e depois faz parte, no artigo 1º, dos dois grandes pactos de direitos humanos, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, se eu não me engano. O direito de autodeterminação tem sido objeto de sentenças por parte da Corte Internacional de Justiça. Sim, senhor. E aqui há uma polêmica muito interessante, que é, bom, segundo alguns autores do direito internacional, o direito de autodeterminação se aplicaria somente aos países ex-colônias. Quer dizer, o direito de autodeterminação atenderia apenas, então, somente ao processo de descolonização, não é? Mas não é assim que entende a Corte Internacional de Justiça, porque o direito da autodeterminação dos povos não é um direito conjuntural. É baseado num princípio jurídico que é permanente, Nós estamos lidando com a liberdade dos povos. Liberdade para as pessoas, para os indivíduos, mas liberdade também para os povos. E aí, então, a Corte Internacional de Justiça, ela tem que calibrar, né, a aplicabilidade desse direito. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque o panorama internacional é complexo, porque as relações internacionais ainda são dominadas por países, muitos deles hegemônicos, que são estados unitários que não abrem mão das suas prerrogativas e que dentro deles mesmos, de repente, mantêm povos subjugados. Uhum. Não estamos falando de colonização já não estamos falando de colonização, porque o direito à autodeterminação não pode se cingir apenas ao processo de descolonização. Aliás, deixa eu lembrar a você, eu tenho anotado aqui, é muito interessante isso, e as pessoas não sabem isso. As pessoas não sabem, a maior parte das pessoas, e algumas esqueceram, que durante o século XX, na Europa, houve muitas secessões.
muitas exceções. Vou falar para você agora quantas. Em 1905, a Noruega se separa da Suécia. Em 1917, a Finlândia consegue a sua separação da Rússia, não é? E não cai nas garras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, a Irlanda se separa do Reino Unido. E tem mais depois da Segunda Guerra. Em 1991, a Estônia, a Letônia e a Lituânia se separam da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Eslováquia se separa da Tchecoslováquia. Então, você tem a República Eslovaca, da Eslováquia e a República Tcheca. Em 91, 92 também, você tem a Eslovênia, a Croácia e a Bósnia, que saem da ex-Jugoslávia. Em 2006, já estamos no século XXI, Montenegro consegue a sua separação da Sérvia. E, em 2008, recentemente, o Kosovo consegue a sua separação também da Sérvia, sob protestos da Sérvia. Encaminha, inclusive, uma demanda perante a Corte Internacional de Justiça, que vai ser objeto de sentença apenas em 2010. Olha como a história é curiosa. Em 2010, lembra de 2010? Que sai a sentença da Espanha. Em 2010, a Corte Internacional de Justiça apresenta uma sentença dizendo que a declaração unilateral de independência do Kosovo está de acordo com o direito internacional. Então pronto. Então você me pergunta como é que o direito internacional reage a esse movimento todo, não é? Qual é a posição do direito internacional? O direito internacional hoje claramente, não é, se posiciona a favor do direito da autodeterminação. Mas é claro que isso não se pode cobrar um preço de violência, né? E de sangue e de mortes. Hoje, nos dias de hoje, já aconteceu, inclusive no processo de descolonização. Lembra o que aconteceu na Argélia, por exemplo? Sim. Né? Em nome do processo da descolonização, a França ignora essa demanda e reprime violentamente os argelinos, né? E causando muitas mortes e problemas sérios até hoje, né? Mas entendo que isso tem que ser objeto de um processo pacífico, né? Que permita uma declaração unilateral de independência ou, no melhor dos casos, como já tentou o Quebec, como já tentou a Escócia, um referendo onde, dependendo do resultado, aí sim se possa partir para a independência, né? Sim, e eu estou aqui pensando, né, porque o senhor falou assim, a Constituição tem a questão do princípio da integridade nacional, né, a Constituição espanhola. E mesmo assim interessante, porque se a gente pega a Convenção de Viena sobre direitos dos tratados, a Convenção fala que o país não pode utilizar o direito interno para descumprir o direito internacional. Então, mesmo assim, se a gente fosse colocar na balança, né, digamos assim, essas duas ideias, esses dois princípios, né, ou direitos, enfim, mesmo assim ainda teríamos que cumprir a autodeterminação dos povos, né? Isso mesmo, muito bem colocado nessa balança, né? Nessa balança, integridade territorial versus o que determinam os tratados, normalmente a Convenção de Viena de 1969, né, do direito dos tratados, excelente. E eu acho que é isso o que tem procurado fazer a Corte Internacional de Justiça, apesar de tudo, né? Tem sentenças também anteriores a essa do Kosovo, tem a sentença, por exemplo, da Palestina, onde a Corte Internacional de Justiça vai proibir Israel de continuar avançando nos territórios palestinos, né? E tem outras sentenças semelhantes, que é bem interessante, né? Eu acho que é um campo do direito internacional público que, de repente, como é um campo complexo, conflitivo, né? Não está sendo objeto de estudo e de análise, assim, e poderia ser mais, principalmente aqui no continente americano, né? Sim, pensando também na questão da repressão, das prisões, etc.,
Daria até para fazer essa discussão, levar essa discussão até para a Corte Europeia, né, Direitos Humanos. Sim, sim. Então, só que, olha só, lá no Tribunal de Estrasburgo, né, muito bem lembrado também, a Corte Europeia de Direitos Humanos, eh, o que funciona mesmo é, digamos assim, o princípio da suplementariedade, né, ou da complementariedade. Então, funciona também assim como aqui, como a Corte Interamericana. Quer dizer, enquanto os estados não tiverem esgotados todos os recursos judiciais, não se pode lançar mão do Tribunal de Estrasburgo, né? Então, o que acontece? Então, como já tem essas pessoas com sentença em firme cumprindo pena, já há um encaminhamento da situação desses presos para o Tribunal de Estrasburgo. Já, só que o Tribunal de Estrasburgo, né, se toma o seu tempo, né, porque, claro, repara, vai ser uma sentença que vai ter grandes repercussões, né? Então, Sim. você toma o seu tempo, deixa que se esgotem todos os recursos internamente para poder dar a sua sentença, mas mais cedo ou mais tarde, e eu acho que aí sim que vai ser definitivo, muito mais importante do que o Tribunal de Luxemburgo, vai ser o Tribunal de Estrasburgo, né, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Estamos aguardando aí. Sim, sim. Eu pensei numa outra coisa aqui agora, deixa eu só fazer um parênteses para quem está nos ouvindo. O professor Blanes é meu orientador de doutorado e nós nos conhecemos em razão da paradiplomacia, né, professor? A gente pode falar que nos conhecemos em razão disso. E aí eu estava lembrando que Barcelona, especificamente, tem uma tradição muito forte na paradiplomacia, ou pelo menos tinha. Ainda é assim lá, professor? Boa pergunta, boa pergunta de estudioso da paradiplomacia. Muito boa, Danilo. Sim, sim. Vou te dizer, a Catalunha sempre teve uma vontade, né, até por conta dessas aspirações independentistas, de ter uma representação externa. Sempre se mexeu bastante. A Catalunha, por exemplo, no contexto da União Europeia, ela vai fundar, junto com um dos Länders alemães e uma região da França, vai fundar a Assembleia das Regiões. Assembleia das Regiões, que hoje tem menos importância, mas na década de 90 já foi mais importante no contexto da União Europeia, que apostava mais nas regiões e menos nos estados, né? Mas hoje, infelizmente, a Assembleia das Regiões está um pouco desprestigiada. Mesmo assim, a Catalunha, o que fez, sempre, e tem tradição disso, uma aliança, digamos assim, do setor empresarial com o setor governamental para manter fora da Catalunha pontos digamos assim, de contato, tanto de interesse cultural, né, quanto de interesse de expansão de comercial, né? Então você tem hoje um trabalho que tem o suporte governamental, embora discreto, mas tem o suporte governamental, tem todo um trabalho paradiplomático bastante voltado para a questão dos investimentos. Mais do que propriamente aqueles contratos clássicos de compra e venda e comércio exterior, muito mais para investimentos, para a expansão dos investimentos, né? Então você tem esses pontos que têm um financiamento, porque, digamos assim, é um consórcio. Essa figura do consórcio que é interessante aqui no Brasil, que é ainda pouco explorada, do consórcio do setor público com o setor privado, né? Lá funciona faz tempo já. Funciona faz tempo. E tem essa aplicação paradiplomática, de forma que nós não temos, evidentemente, porque não podemos ter, porque o Estado espanhol reprimiria, né, de consulados catalães fora, né? Mas dentro do governo da Catalunha você tem a sigla essa, você tem o Diplocat seria diplomacia da Catalunha, que é isso, que é resultado desse consórcio, né? E que tem se expandido e que tem inclusive conseguido manter não como consulados, mas como pontos de referência, também, digamos assim, do ponto de vista administrativo, público, governamental, lá fora,
junto com, junto com essa área que procura expandir os investimentos, entendeu? Uhum. Sim. Então, então a história da Catalunha tem uma ligação forte com a paradiplomacia, até por conta dessa necessidade. E para quem não conhece paradiplomacia, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, mostra a importância da paradiplomacia, porque a gente pensa que aqui no Brasil hoje, eu estava comentando até agora na hora do almoço, né, por exemplo, a vacina, né, a Coronavac, que foi uma atuação em termos de paradiplomacia, né, traduzindo, né, então Certeza. acho que a pandemia mostra a importância da paradiplomacia, né? E nesse sentido, é muito interessante isso, né, Danilo? O Estado de São Paulo também é pioneiro, né? O Estado de São Paulo é pioneiro. O Estado de São Paulo já no século XIX, já contrai um empréstimo com, não me lembro, não sei se com o Reino Unido, que naquela época não existia, devia ser a comunidade britânica, ou com algum outro país europeu, já contrai um empréstimo por conta, por conta, né? Por conta para a construção do ferrocarril, né? Da São Paulo Railway, não é? Ou do próprio viaduto do Chá. É muito interessante a atuação da paradiplomacia do Estado de São Paulo, né? Ela sempre foi bastante ativo, né? Tanto que o Estado de São Paulo mantém ainda uma coordenação, né? Lá dentro do governo, né? Passa governos, sai governo, entra governo, que eu saiba, elas continuam lá, né? E Sim, eu, sim. e eu sei que eles, inclusive, acabaram também criando pontos de trabalho com secretarias diversas, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, com várias secretarias. Imagina, então, a Secretaria da Saúde, né? Como não deve ter utilizado os serviços desse pessoal para poder estabelecer um contrato seguro, né? Através do Instituto Butantan com essa empresa chinesa, né? E isso com o aval governamental, né? Sim, sim. Tem uma outra discussão muito interessante, que Barcelona é indicada como um exemplo, uma discussão que fala sobre a ideia de Human Rights Cities, né, que são cidades de direitos humanos que seguem as normas internacionais de direitos humanos. Então, toda vez que... É uma discussão que ainda não chegou muito no Brasil, eu até faço essa discussão um pouco na tese, mas todo livro assim que fala sobre esse assunto, todo artigo indica Barcelona como um exemplo, né? Então acho que é algo também que a gente tem que destacar, né? O papel de Barcelona na incorporação, na implementação dessas normas internacionais de direitos humanos. Sim, sim, a Catalunha sempre esteve bem comprometida com essa temática. Aliás, vou te dar duas linhas de trabalho de Barcelona, dois exemplos claros, né? Barcelona, por exemplo, que lidera esse movimento de cidades, de cidades que procuram respeitar os direitos humanos e buscam políticas públicas nesse sentido, né? Barcelona deixa claro sempre, e o próprio governo catalão também, a autonomia catalã também se manifestou nesse sentido de não ser refratário à recepção de refugiados e imigrantes. Então, Catalunha é terra de imigração. Catalunha é naturalmente terra de imigração. E eu acho que, pelo fato de ser historicamente também terra de imigração, lhe dá essa característica de respeitar a diversidade, né? Muito mais do que o resto da península. Muito mais do que o resto da península. Enquanto o resto da península ficava regulando lá quantos refugiados iriam entrar, não sei o que e tal, a Catalunha, o governo catalão falou, olha, se chegarem aqui navios com pessoas que vêm resgatadas do Mediterrâneo, nós vamos acolher. Nós vamos acolher. E aí criou uma certa, digamos assim, um atrito com o governo federal já. O outro atrito, claro, com o governo federal é quando o governo federal diz, olha, o nosso SUS, digamos assim, os nossos postos de saúde público não podem ser usados por migrantes. A Catalunha falou, que isso? Que isso? Nós aqui não vamos seguir essa diretriz, nós vamos desobedecer. Percebe? Interessante. Agora, Barcelona, concretamente, é sede também
você sabe disso, Danilo, da famosa CGLU, Sim. né? A Conferência Internacional dos Governos Locais Unidos, Uhum. né? Então, a Barcelona se propôs, a prefeitura de Barcelona, faz anos, né, digamos assim, sem exigir contrapartida, né, cedia essa conferência internacional que tem uma atuação bastante interessante, né, em Sim, termos de sim, diplomacia, assim, a nível local, né, não é, Danilo? Estamos sim, falando agora para diplomacia local, né? Mas sim. Barcelona é pioneira nesse sentido, é. E pensando agora nessa última eleição, como que o senhor vê assim, o cenário político lá? Quais são os desafios? Enfim, o senhor falou que lá conseguiu, o movimento independentista, né, conseguiu 52%, não é isso que o senhor tinha falado? Isso. Então, agora, recentemente, houve eleições em fevereiro, agora em fevereiro. O governo central praticamente exigiu eleições de novo lá, porque já estava tendo atrito demais com o governo da Generalitat, na tentativa de mudar o parlamento catalão e de obter um novo governo autonomista mais alinhado com o governo, né? Na verdade, foi meio que uma jogada dos socialistas para ver se eles conseguiam maioria no parlamento catalão, né? E isso, de que forma? Inclusive apresentando como candidato o que foi ministro da Saúde da Espanha, que é um socialista catalão, chamado Salvador Illa, né? Então, esse senhor Illa, ele se apresenta como candidato nas eleições e é claro que, então, para essas eleições vão concorrer todos os partidos, né? E qual o resultado? Novamente, o resultado dá a maioria para os partidos independentistas e os socialistas ficam fora do governo. Uhum. Foi também uma vitória em cima dos conservadores, né? Que cada vez tem menos assentos no parlamento catalão. Mas, por incrível que pareça, não tem nada de incrível, isso se tratando ainda da Europa, o partido de extrema-direita, o Vox, né, acaba rebanhando muitos votos desses conservadores clássicos e tal. Poucos votos dentro do parlamento, mas eles acabam meio que controlando a cena da direita, né? Agora, quem ganha? Ganha nesses três partidos que eu te falei, Junts per Catalunha, Esquerra Republicana da Catalunha e a famosa CUP, Candidatura de Unidade Popular, que juntos têm 52% dos votos e, portanto, conseguem também, com as cadeiras, um governo agora independentista. Novamente, um governo independentista. E eu estava aqui pensando, puxando agora para o assunto atual, né, do momento e da pandemia, como que está lá, professor? Porque a Espanha sofreu bastante, né? E como que está agora a questão da vacinação lá? Está adiantada? O senhor sabe como é que está? Mais ou menos. A Espanha agora está nesse pé atrás que muitos países europeus colocaram com relação à vacina da AstraZeneca, que era que ia, digamos assim, fornecer o maior número de doses, né? Então, você tem a França, tem a Alemanha, tem a Itália, tem a Espanha, que estão, digamos assim, suspendendo o, o procedimento de vacinação por conta dessa dúvida que surge com relação aos efeitos da vacina. Pelo jeito, houve alguns casos, uns 30 e poucos casos de coagulação, né? E que afetou gravemente a saúde da pessoa que recebeu a vacina. Mas não tá claro ainda se há uma relação de causalidade com a vacina, ou se eram pessoas que já tinham algumas comorbidades. Agora, essa dúvida colocou o pé atrás desses países, então agora meio que suspenderam o processo de vacinação. O processo de vacinação estava indo bem. Meus pais, por exemplo, que têm 87 anos os dois, já receberam as duas doses. Então já ficamos muito tranquilos.
com relação a isso, porque na Catalunha, principalmente, também no resto da Espanha, mas na Catalunha, onde no começo da pandemia pegou pesado, foi nas residências de idosos, né? Uhum. E foi muito ruim, né? Sim, sim. Mas enfim, então, salvo engano, pelo que eu tenho visto nas notícias, a Europa está assim com uma porcentagem baixa de vacinação, tipo, sei lá, de 7 a 8%, né? Enquanto que o Reino Unido já está com 30 e tantos por cento e o próprio Estados Unidos está com 20 e algo por cento, né? Uhum. Então estamos atrasadinhos com relação a isso lá na Espanha. Sim, sim. O senhor falou de futebol, vou fazer uma provocação que eu acho que o senhor já deve ter recebido essa provocação 1 milhão de vezes, mas quando jogam Brasil e Espanha, o senhor torce para quem? Olha, agora, agora, nos tempos que correm, e eu te diria, inclusive até porque precisaria, claro, precisaria ver qual a composição da seleção espanhola, né? Entendi. Se for mais Mas, Barcelona, aí tudo bem, né? sim, mas a minha tendência está mais para Brasil do que para a Espanha, né? Mais para o Brasil do que para a Espanha, evidentemente. Eu não me identifico com a Espanha, ainda mais agora com essa monarquia corrupta. Eu não me identifico nem um pouco com a Espanha, embora, claro, por conta da dupla nacionalidade, meu passaporte espanhol, né? Está lá a insígnia lá do Estado espanhol, entendeu? Entendi. Eu lembro que na Copa do Mundo que o senhor mencionou de 2010, né, que era aquela Sim, seleção chave, Iniesta, aquele pessoal sim, todo, que basicamente era metade Barcelona, metade Real Madrid, né? Era é, basicamente é, isso. é, E eu lembro que foi aquela época que a seleção espanhola ganhou tudo, né? Ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa do Mundo, enfim. E eu lembro essa coisa da Catalunha, porque teve aquelas recepções, né? Carro aberto, acho que em Madrid, teve festa, não sei o que, quando eles ganharam. E aí eu lembro que saiu na mídia que teve um jogador, acho que o Puyol, né, que jogava no Barcelona. Parece que ele jogou uma bandeira da Catalunha para alguém que era do Real Madrid, aí causou um climão, né? Então isso acaba também refletindo no futebol, né? sim, sim, com certeza. Aliás, essa é uma questão muito interessante, eh, Danilo, porque agora você deve ter acompanhado também, recentemente houve eleições no Barça. Houve eleições acho que faz uma semana. Houve eleições no Barça. E do Barça sempre se cobrou uma posição mais pró-independência. Mas o Barça sempre tentou um pouco ficar um pouco em cima do muro, até para não ser mal visto por alguns setores, né, mesmo de fora da Espanha, né? Então, então, o que acontece é que agora ultimamente também deu um escândalo com essa última presidência que ficava mais em cima do muro, um escândalo de corrupção, né? Provavelmente vão ser julgados. E nessas eleições, quem se apresenta? Se apresenta um candidato que já foi presidente do Barça e que é claramente pró-independência e que não tem nenhum rebuço, nenhum medo de apresentar o Barça também como o bastião dessa demanda da independência. E não é que ele ganhou, não é que ele ganhou, ele agora é o presidente do Barça, chama-se Joan Laporta. Então vai ser muito interessante ver o que vai acontecer também em termos esportivos com essa nova presidência do Barça. Vai ser bem interessante isso, acompanhar essa movimentação toda, né? Ah, entendo. É verdade. E aqui, professor, para a gente finalizar, a conversa foi muito boa. Aqui no podcast eu sempre peço uma dica para o entrevistado, uma dica de livro, de filme, de documentário. Se o senhor quiser dar alguma dica, às vezes, de algum autor catalão, de algum, sei lá, compositor, algum livro, fica à vontade para quem quiser conhecer um pouco mais da cultura catalã. De quem quiser conhecer a cultura catalã, bom, eu acho muito, muito procedente com relação a essa situação da independência, porque mostra com clareza o que foi esse ato de desobediência civil, aquele documentário que você recomendou do Netflix, Duas Catalunhas, né? Que já está
claro, que já passou um pouco de água por baixo da ponte, que tem coisas novas que aconteceram, mas que mostra com bastante fidelidade o que aconteceu naquele momento, né? Uhum. Agora, ah, assim, é difícil, o que eu posso recomendar, digamos assim, obras. Olha, tem um livro que eu gosto muito em português, Uhum. que é escrito por um amigo meu, é publicado pela editora, e que é publicado aqui no Brasil, pela editora Contexto, Uhum. que é a Guerra Civil Espanhola. Tá. Esse livro vai mostrar, uh, vai mostrar o que foi a Guerra Civil Espanhola e como ficou a Catalunha diante da Guerra Civil Espanhola. Esse livro eu recomendo. Outro livro que eu recomendo, Novidades do Campo Editorial Brasileiro, porque isso que eu acompanho, né? Uhum. Outro que eu recomendo sobre a mesma temática, que vai ser lançado agora dia 25 de março pela Companhia das Letras, traduzido ao português do inglês, é um clássico do George Orwell, menos conhecido, que se chama Homenagem à Catalunha, Uhum. que é nada mais nada menos que as memórias dele quando participando das brigadas internacionais em Barcelona. O que aconteceu lá ele descreve com bastante fidelidade o que foi esse ambiente lá na Catalunha e nos mostra a Catalunha, né? Uhum. Mostra uma Catalunha, claro, uma Catalunha do século XX, né? Uma Catalunha do século XX. Vai ser publicado agora também pela Tag Livros, que é uma editora assim super nova que saiu agora aqui no Brasil para assinantes. Vai ser publicada uma obra de uma novelista, de uma romancista catalã da, da, de, desse período do século XX, né, que descreve a sociedade catalã desde o início do século, que se chama Espelho Quebrado. Uhum. A autora é Mercè Rodoreda, e é um romance traduzido ao português, que vai ser lançado agora também, eu não sei se essa semana ou a semana que vem. Uhum. Então você percebe, Danilo, a Catalunha tenta, né, tenta estar presente aí. Também recomendo, por exemplo, para quem se interessar, ultra recomendado na internet, porque acho que os teus alunos, às vezes agora estando em casa nesse período de pandemia, estão mais na internet do que propriamente lendo livros. Sim. Na internet, eles vão encontrar dois sites brasileiros sobre catalães que moram aqui. Um site é o Catalônia. É o Catalônia. Salvo engano, bom, só colocando Catalônia Brasil já vai aparecer para eles, mas eu acho que é www.catalonia.org ou .cat, alguma coisa assim. Ah. Recomendar. E depois, para quem gosta mais de literatura, assim, para quem é mais sofisticado em termos literários, filosóficos, tem um instituto que se chama Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. Uhum. Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. Só colocando isso na internet, ele já vai achar o site, e aí tem muitas obras de literatura e de filosofia catalã. Esse Raimundo Lúlio é um sábio que é considerado um dos primeiros escritores em catalão. Ele vai viver no século XIII, né? E ele torna o catalão de uma língua, passa o catalão de uma língua popular para uma língua culta, né? Ele escreve boa parte das obras dele em catalão. Raimundo Lúlio, mas é um sábio, daqueles sábios da época, né? Ele é meio filósofo, meio teólogo, meio matemático, meio, né? E ele tem um trabalho interessante porque ele é confluência das três culturas, das três grandes culturas peninsulares, que é a cultura
judaica, a cultura árabe e a cultura cristã, né? Ah, sim, sim. Ah, muito bom. Tem uma série na Netflix, assim, não é sobre a Catalunha especificamente, mas se passa em Barcelona. Não sei se você já viu na Netflix. Chama Merli, de um professor espanhol de filosofia. Perfeito, perfeito, muito boa dica. Muito boa É dica. muito legal, porque cada episódio também fala de um autor, né, da filosofia. Então acho que isso que é legal também. Exato, quer dizer, o protagonista é um professor de filosofia no instituto, no que na Espanha se chama instituto, aqui seriam as escolas de ensino médio, que é É, professor de filosofia. E ele não segue assim um programa assim muito sistemático, ele vai apresentando filósofos e cada episódio é um filósofo, né? e É é um legal porque tem uma professora lá numa temporada que ela é ligada ao movimento independentista e tal. Aí tem um professor que se apaixona por ela e vai nas reuniões do grupo independentista. Sim, mostra, exato, mostra bem esse ambiente, o que é interessante é que mostra nesse ambiente de jovens, né, Isso. claro que vai durante os episódios vai tecendo alguns romances e algumas situações curiosas, né, interessantes, diferentes, familiares, né, e é um retrato, não deixa de ser um retrato do que é uma Catalunha agora nesse começo do século XXI. Isso mesmo. Muito legal. E o ator é muito bom também, né? Acho que chama Francesco Orellas, alguma coisa assim, o ator. Sim, sim, esqueci o nome dele agora também, mas o ator é bom. Aparece, esse ator aparece em vários outros filmes também, em vários outros filmes sobre a Catalunha, né? Mas é. Oi, Em professor. matéria, em matéria de cinema também a Catalunha também tem coisas interessantes, mas aí já nos levaria muito longe. Depois, se você quiser, eu te passo eu te passo mais dicas sobre isso para você poder repassar para os teus alunos que tiverem interesse. Claro, claro. Professor, queria agradecer por ter aceito o nosso convite aí de participar do podcast. Foi uma conversa muito bacana, muito rica, muito legal de a gente fazer aqui no podcast. Tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou bastante, né? Então queria te agradecer aí pela participação. Tá bom, fico contente, Danilo. Você é um orientando de luxo. Imagina. Você é um orientando, né, especial, né? Nós, além de criar uma boa sintonia, você, enfim, é um exemplo de como conduzir agora, inclusive na pandemia, né, a tua disciplina com dinamismo e abordando esses temas interessantes para o direito internacional, tanto para o direito quanto para relações internacionais, né? Muito bom, Danilo. Parabéns. Obrigado, obrigado, professor. Então, para quem não conhece ainda, o nosso podcast ele está disponível no Spotify e também nós temos um canal no YouTube onde nós colocamos os episódios. É só digitar Direito Internacional em Debate que vocês encontram. Nós também temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, @Internacional em Debate. Então, acompanhem lá que toda semana tem conteúdo novo, tem episódios, tem entrevistas, dicas de livro e por aí vai. Então, até a próxima. Um forte abraço, pessoal.